pessoas mais próximas a você e diga que bom que você está começando a sua semana no melhor lugar. Depois você toma o seu lugar, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Eu quero dividir com você um texto da palavra que o Espírito do Senhor colocou no meu coração para essa noite de hoje. Para tanto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Sinto a falta de muitos irmãos nessa noite, mas louvo a Deus por você estar aqui. Quero agradecer aos que ontem participaram da nossa celebração, da nossa festa no viaduto. Posso assim afirmar sem erro que foi uma das melhores que fizemos até o dia de hoje. A próxima será melhor do que essa e a outra mais ainda. A ordem é a gente avançar, marchar e nunca retroceder. Vi tantos talentos ontem, musicais, tanta gente boa para o ministério de dança da igreja. Meu Deus, fiquei abismado como tem gente que sabe dançar bem. Jesus, e como tem gente que pensa que sabe dançar. Mas Deus recebe, fique tranquilo porque Deus recebe. O mais desconjuntado vai chegar no céu celebrando o Senhor. Alguns rapazes eu fiquei preocupado. Rebola demais. Eu falei, meu Deus. Mas louva a Deus por você estar aqui. Amém? Você está feliz de estar aqui? Eu estou demais. Muito. A alegria do Senhor é a minha força. Então vamos lá. Se você tem um bom costume de anotar a mensagem, anote a mensagem. O tema dessa mensagem é: minha realidade é o meu maior inimigo. Sua realidade hoje é o seu maior adversário. Eu não sei quantos estão aqui que já se depararam com a sua realidade e pensaram assim: tem lógica, como eu vou vencer? Tem gente que já ouviu a palavra sendo proferida do altar e disse assim: pastor, o que o senhor está pregando é até muito bonito, mas não cabe na minha realidade. A palavra foi uma bênção, eu até me emocionei, mas a minha realidade é muito distante do que Deus está falando. Quantas vezes eu já pensei, e algumas eu já falei isso. Já falei algumas dezenas de vezes para minha esposa. Falei, Cristiane, não dá, essa é a nossa realidade. Talvez você que está aqui, você já se deparou também e olhou para a palavra que Deus liberou e olhou para a sua realidade, você disse, é incompatível. Não tem como, não casa, não dá liga, não dá. A conta não fecha. A minha realidade, pastor, é muito diferente daquilo que Deus deseja. Porque o Deus que servimos é um Deus que muda e transforma a nossa realidade. O Deus que nós estamos aqui hoje celebrando é um Deus que Ele olha para a tua realidade de hoje, mas Ele quer te projetar lá para frente, para aquilo que é plano e propósito dEle para a tua vida. Agora, quem decide isso? Quem decide se vai viver ou não é você. Eu tenho falado muito aqui na igreja que o poder da escolha e da decisão está nas nossas mãos, Robson. Eu decido, eu escolho, eu faço opções todos os dias me coloca assim, se coloca diante de mim, sabe, um caminho e o outro, eu preciso escolher.
Todos os dias eu tenho no mínimo duas opções. Quais, pastor? Primeira opção é a minha realidade dizendo: você não pode, você é incapaz, você não consegue, você é fraco, você não tem recursos, isso e aquilo outro. E do outro lado tem a voz de Deus dizendo: eu vou fazer isso, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi, você é um profeta, você é chamado por mim. Agora, a escolha, a decisão cabe a mim. A minha esposa me ama, mas ela não pode decidir por mim. A única coisa que ela pode fazer por mim é dobrar o joelho dela e orar. E dou graças a Deus que quando a minha realidade falava mais alto do que a voz de Deus na minha vida, e eu brigava com ela e dizia: Cristiane, essa é a minha realidade, ela só fazia uma coisa: se calava e dobrava o joelho e orar pela minha vida. Você está me ouvindo hoje porque eu escolhi não andar pela minha realidade, mas eu escolhi andar por aquilo que é palavra de Deus na minha vida. E eu quero dizer para você: não culpe ninguém, seja responsável. Lá no mundo a gente diz assim: seja homem, cara, seja macho, honre tua palavra. Sabe por quê? Porque o caminho da facilidade é a gente transferir responsabilidade. Eu estou assim por sua causa, Josélia. Eu estou vivendo isso, Vilane, porque você não fez isso ou aquilo outro por mim. Escuta, isso é o caminho dos fracos e covardes. Esse é o caminho daqueles que se escondem. Porque quem assume a responsabilidade diz: essa é a minha realidade, mas a palavra que eu tenho de Deus é essa, e eu vou viver o plano, o propósito, o sonho que Deus tem para a minha vida. Você me ouve nessa noite de hoje? A minha realidade é o meu maior inimigo. Talvez a sua realidade seja a casa que você mora, a família onde você foi gerado, onde você cresceu. Talvez a sua realidade seja a tua condição social, econômica, financeira. Talvez a sua realidade, você abra o teu aplicativo do banco hoje e diz: aí, pastor, essa é a minha realidade. Eu não sei o que é a tua realidade. Os jovens que estão aqui, sabe, talvez almejando entrar numa faculdade, diz assim: a minha realidade não me permite entrar numa faculdade pública, federal. A minha realidade não me permite. Por quê? Porque aquilo lá está separado, sabe, para os filhos dos ricos, para aqueles que têm condição de estudar. Não, a minha realidade. É verdade. Enquanto você pensa assim, você continua indo lá para o final da fila. Mas quando você decide mudar o seu pensamento, Romanos capítulo 12, versículo de número 2, diz: transformai-vos pela renovação do vosso... Escuta, tudo começa aqui. A mudança começa aqui. A minha mudança não começa no meu bolso. A minha mudança não começa, sabe, quando alguém sorri para mim. Às vezes eu estou aqui pregando e tem gente que faz cara feia para mim. A minha mudança não começa com alguém sorrindo ou fazendo uma cara feia para mim. A minha mudança começa quando eu mudo a minha maneira de pensar. E quando eu mudo a minha maneira de pensar, eu começo a decidir: eu escolho viver aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito, e não mais aquilo que a minha realidade diz que eu sou. Eu queria que tu abrisse tua Bíblia. Eu quero ler apenas um versículo e depois eu quero meditar nesse capítulo 16 junto com você. 1 de Samuel, capítulo 16, no verso de número 12. Diz assim o texto da palavra: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Levanta-te e unge, pois este é ele. Esse texto está falando de um dos maiores reis que Israel já teve. Esse texto está falando de Davi.
Davi, o filho mais moço de um homem chamado Jessé. Jessé também conhecido como belemita, porque ele era das terras de Belém. O Espírito de Deus se retira do rei que estava governando, chamado Saul. E Deus vira para o Samuel, no versículo 1 do capítulo de número 16, eu queria que tu abrisse tua Bíblia. E diz assim, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado? E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, a minha realidade, é o meu maior inimigo. É que você precisa parar de abraçar aquilo que Deus já mandou embora da tua vida. Tem gente que continua agarrado àquilo que Deus falou. Isso já não faz mais parte da sua vida. Mas ele insiste em agarrar com unhas e dentes aquilo que Deus já mandou embora. Eu quero dizer para você, querido, aquilo que Deus mandou embora, deixa aí. Aquilo que Deus falou, isso já não pertence mais à sua vida, deixe embora. Aquilo que para você pareça ter o maior valor, Deus mandou embora da minha vida. Eu não quero mais isso na minha vida. Alguns comportamentos do Júnior, alguns pensamentos do Júnior, algumas atitudes do Júnior, escuta, eu nunca mais quis abraçar. Sabe por quê? Porque Deus disse, eu já mandei embora da sua vida. E por que tem gente que ainda está parado na sua realidade e abandonando o projeto de Deus? Porque insiste em ficar agarrado com aquilo que Deus falou. Isso já não faz mais parte da sua vida e da sua história. Se eu tivesse ainda agarrado aquilo que Deus tinha mandado embora, eu não estaria pregando hoje, eu não estaria casado com a Cristiane, eu não teria as filhas que eu tenho, eu não teria a casa que eu tenho, eu não teria a vida que eu tenho, eu não teria nada disso hoje. Por quê? Porque eu decidi, isso Deus mandou embora da minha vida, eu não vou mais ficar segurando. Eu quero dizer hoje, solta aquilo que Deus já mandou embora da tua vida. Outro dia a gente estava em casa brincando. Minha mãe na minha juventude orou muito por mim. Minha mãe está aqui. E a gente estava conversando na mesa depois do almoço. E eu fiz por 2 vezes concurso para o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. Nas 2 eu passei na prova escrita. E nas 2 eu fiquei no teste físico. Uma eu machuquei o braço, outra eu machuquei o joelho. E aí a gente estava conversando, eu acho que eu falei que se eu tivesse ingressado no bombeiro no primeiro concurso, já estava, esse ano seria o ano da aposentadoria, já estava me aposentando. Aí a minha mãe abriu a boca e falou assim, você não foi porque eu orei. Eu falei, caramba, cara. Minha mãe destruiu o meu sonho. E a gente começou a brincar. Aí eu comecei a falar, Manu, era para você agora, tá morando na Avenida Lúcio Costa, na frente da praia. Você ia ter um carro. Você ia, porque eu fui fazer um teste. Era o jogo da minha vida. Aí a minha mãe, eu também orei para você não ser jogador de futebol. Eu falei, a senhora não queria que eu fosse nada na vida. E a gente começou a brincar. Escuta, aí a Cristiane se sentiu muito incomodada com o assunto. Falou, minha filha, se teu pai fosse jogador, você nunca teria nascido. Se teu pai fosse bombeiro, você não estaria aqui, a gente não ia estar batendo esse papo. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque se eu continuasse agarrado àquelas realidades, nada do que hoje eu vivo, da plenitude de Deus, estaria acontecendo. Tem coisa que na sua vida Deus já mandou embora, mas você continua agarrando e por isso você não vê a realidade do céu acontecendo na terra. Você ainda continua vivendo, sabe, aquilo que você diz. Por que tudo para mim tem que ser assim? Tem gente que está aqui me ouvindo, está dizendo consigo mesmo, por que tudo para mim tem que ser tão difícil? Por que tudo para mim tem que ter essa dificuldade? Sabe por quê, querido? Porque você precisa decidir, eu vou viver aquilo que o céu diz ao meu respeito.
respeito. Eu vou viver aquilo que Deus diz na sua palavra ao meu respeito. Número 1, guarde isso. Mande embora aquilo que Deus já mandou embora da sua vida. Deus vira para o Samuel e diz assim: até quando você vai ter pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, eu vou te enviar a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Então guarde isso que eu vou te dizer. A palavra profética nunca vai concordar com a sua realidade atual. Se concordar, se tiver de acordo, eu quero dizer, não é palavra profética. Se tiver de acordo, tem alguma coisa errada, não é palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque o Samuel enche o chifre de azeite, chega em Belém, e ele diz assim: eu vim para sacrificar, para um sacrifício, chame todos os teus filhos, mas antes da gente sentar para comer, eu vou ungir alguém. E aí vem o primeiro filho de Jessé. Acompanhe comigo a leitura, versículo de número 2. Disse Samuel: como eu irei, pois o Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: eu vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Saíram ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos. Santificou ele a Jessé e quem? Preste atenção nisso. Ele santifica o pai da família e santifica os filhos. Mas o texto continua e diz assim: e os convidou para o sacrifício. Verso 6, você está comigo? Amém. Sucedeu que entrando eles, viu quem? Eliabe. Segundo ponto dessa mensagem: a obra de Deus não é feita por aparência, mas ela é feita em espírito e em verdade. Hoje é dia da gente dar um basta nos status mentirosos que a gente vive. Hoje é dia da gente dar um basta na vida, sabe, que a gente engana todo mundo, a gente só não engana Deus. Hoje é dia da gente dar um basta naquilo que todo mundo diz assim: ah, que bonito, todo mundo aplaude, mas quando a gente está sendo reprovado por Deus, escuta, não é de aparência que a gente vive. Servir a Deus é viver uma vida em espírito e em verdade. Olhe para o seu vizinho e diz assim: hoje é dia da gente mandar tudo que é fake embora da nossa vida em nome de Jesus. Teve gente que me perguntou assim: pastor, por que o senhor desligou o seu Instagram? Porque eu cansei de ver coisa que não é verdade. Porque eu desgastei de ver coisa que não é verdade. Porque eu desgastei de ver gente querendo mostrar aquilo que na verdade não é a sua vida. Sabe, tem gente que vive no mundo ilusório, vive no mundo do faz de conta. Escuta, não é eu viver a realidade que eu estou aqui, é eu entender a minha realidade é essa, mas eu tenho uma palavra de Deus que vai pegar essa realidade que o Júnior está vivendo e vai transformar essa realidade naquilo que o céu pensa ao meu respeito em nome de Jesus. Pela realidade e pela lógica, o Júnior não poderia estar aqui. Dentro do perfil dos homens, o Júnior não poderia estar aqui. E nem a Cristiane. Anos atrás a gente estava fazendo seminário teológico. Foi o primeiro seminário que nós fomos. Uma classe de 120 alunos, mais ou menos isso aqui. E estava lá os dois jovens casados, com um coração desejoso de aprender de Deus, aprender ferramentas para poder ser útil na obra de Deus. E um dia o professor de uma disciplina, nem lembro que disciplina era aquela, ele era o diretor do seminário.
E ele era aquele diretor, linha dura, sabe, aquele cara, sabe, Caxias, falava brabo. E ele falou: hoje a gente vai ter uma aula sobre oratória. E aí foi na lista de chamada e começou a chamar aleatório nomes. E aí surgiu um nome, Cristiane Paulo de Lima Messoa. Eu falei: amor, é você. Irmão, já comecei a orar pela vida da santa. Eu falei: coitada, ela vai ser massacrada, vai destruir a vida dela. E aí ele chamou e botou uma fila, eram uns 5. Falou: peguem a Bíblia. Aí a santinha desceu, pegou a Bíblia. Você abre no salmo tal, você no salmo tal. Tinham 3 homens e 2 mulheres. Uma mulher que estava do lado dela, magrinha. Ele falou: vocês vão pegar o microfone. Eu quero ouvir a voz de vocês, porque pregador tem que ter voz de pregador. Eu falei: ai meu Deus, coitada da minha esposa, ela vai sofrer hoje. Comecei a orar para Jesus já ir botando remédio na ferida. Aí passou pelo primeiro um homem, e o cara com uma voz de trovão. Ele: muito bem, isso é voz de pregador. Aí foi para a moça que estava do lado da Cristiane. Irmão, ela era magrinha, mas tinha uma potência na voz. E ela começou a ler o salmo. Muito bem, isso é voz de pregador. Aí chegou a vez da pastora. Cristiane: graça e paz, amados. Voz de pregadora, voz de pregador. É, Cristiane: professor, é a única voz que eu tenho. Que era, parecia, sabe, aquele gatinho com a carinha assim, acuada. E a minha vontade de um leão que estava na cadeira disso, pegar o pescoço do professor e apertar. Não faça essa maldade com ela. Por quê? Porque dentro da realidade de um professor ensinando aquilo que ele queria ensinar, a gente tinha que ter um perfil. E ela não tinha o perfil por causa da voz dela. Mas escuta, a minha realidade não vai determinar quem eu sou diante de Deus. A minha realidade não vai determinar aquilo que Deus pensa ao meu respeito. Pode determinar aquilo que as pessoas pensam ao meu respeito. Quem olhava para ela, magrinha, com a voz: isso não vai ser nunca pastora. Mas graças a Deus que Ele não nos mede pela nossa realidade. Graças a Deus que Deus não me mediu pela minha condição social. Graças a Deus que Ele não me mediu pela minha eloquência. Graças a Deus que Ele não me mediu pelo meu QI. Graças a Deus que Ele não me mediu, sabe, pelos recursos financeiros que eu tinha. Graças a Deus que Ele não está medindo essa casa pela nossa realidade atual. Agora escuta, terceiro lugar, versículo de número 6. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Escuta, tem gente abraçando o rejeitado porque ele tem cara de ungido. Tem gente abraçando o rejeitado porque ele tem aparência que o mundo deseja. Mas Deus não anda pela nossa aparência. Versículo de número 7 diz assim: porque o Senhor não vê como o homem vê. Terceiro lugar, a minha realidade é o meu maior inimigo. Então pare de medir a palavra do Senhor, aquilo que Ele está falando ao teu respeito. É isso mesmo, Noah, por causa da tua condição atual. Pare de querer ficar medindo aquilo que Deus falou. Não, mas como que Deus falou isso? Olha como eu sou. Não, Deus está falando que vai fazer isso na minha vida, mas olha a minha situação hoje. Deus está falando que vai fazer isso, mas olha a minha conta bancária hoje. Deus está falando que vai me dar isso, mas eu não tenho condições de nada hoje. É verdade, porque Deus não me mede, Deus não te mede pela tua realidade.
Pastor, então é pelo quê? É por uma coisa chamada graça dele. Não tem a ver com a minha performance, Davi. Tem a ver com o favor dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não tem a ver, Enzo, com aquilo que eu sou capaz de fazer. Tem a ver com aquilo que a capacitação dele enche a minha vida, Douglas. Então deixa a graça de Deus cair hoje sobre a tua vida. E sai daqui hoje declarando ainda que a minha realidade seja essa. Deus é poderoso para mudar a minha sorte. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Quarto lugar, e eu já vou encerrar a minha mensagem. Versículo de número 7, o final diz: porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, a aparência. Obrigado, Noemi. Porém o Senhor, Ele vê, sabe o quê? Os homens estão olhando para a sua aparência externa. Os homens estão olhando para aquilo que você tem. Nesse tempo que a gente estava no seminário, a gente tinha acabado de casar. Nós tínhamos meses de casado. Cristiane estava trabalhando numa indústria, uma farmácia, não lembro. E tinha uma moça que trabalhava junto com ela. Ela e o esposo eram líderes de uma igreja tradicional. E falou: vocês são seminaristas, seu esposo prega em outra igreja? A Cristiane falou: a gente, quando tem algum convite, a gente vai. Ela falou: então a gente vai mandar uma carta para o seu esposo pregar na festividade da mocidade. E aí chegou a carta, o último dia da festividade. Eu falei: Cristiane, eu vou também. Eu falei: só tem passagem para um ir e voltar. Se tu for, vai nós dois e a gente volta a pé. E era lá para dentro de Nova Iguaçu, um lugar chamado Austin. Alguém já ouviu falar? Então, o Judas já tinha perdido as botas um tempão, estava sem meia, andando a pé. Já tem um tempão, irmão. Eu falei: Cristiane, só dá para um ir. Ela: tá bom, meu amor, então você vai pregar. Eu tinha exatamente esse, era o meu guarda-roupa. Uma calça jeans velha, um sapato de couro que já estava bem surrado e duas blusas de malha, uma azul e uma cor de abóbora. Eu fui com a azul, que a cor de abóbora já estava... O pessoal já me via de longe e falava: é o pastor. Tá vendo ele lá? Por que a blusa cor de abóbora? Peguei um sacola de mercado, coloquei minha Bíblia dentro, peguei o ônibus, saltei na porta da igreja. Era o último dia da festividade, a igreja estava lotada de jovens. Eu entrei, da entrada do portão da igreja até a porta do templo, dava um espaço bem grande. O rapaz, quando me viu andando, ele estava todo de terno, gravata, o cara estava arrumadaço. Quando ele me olhou de cima e embaixo. Ele era o porteiro, em vez dele me receber: boa noite, seja bem-vindo, ele me deu as costas. Aí eu bati no ombro dele e falei: desculpa incomodar, ele está na hora do culto. Eu falei: eu sei. Pode chamar fulana de tal. É só o momento que está no culto. Eu falei: não quero atrapalhar nada, eu que ia pregar. Aí a irmã veio, que trabalhava com a Cristiane. Ela me olhou de cima e embaixo, Leandro. Eu falei: cara, aquele olhar que te condena. Eu falei: irmã, antes de qualquer coisa, eu não quis desrespeitar. É a roupa que eu tenho. Se puder pregar, eu prego. Se não puder, tudo bem, eu participo do culto e no final vou embora. Espera que eu vou chamar o meu esposo. Eu falei: vai piorar a situação. O cara veio e me olhou de cima e embaixo, pior do que ela. Eu falei: guerreiro, puxa, eu não quis desrespeitar, é porque eu não tenho terno e gravata, é a roupa que eu tenho. Espera aí que eu vou chamar o pastor. Eu falei: agora eu estou lascado de vez, irmão. Cara, aí veio o pastor com aquele terno e gravata alinhado. Quando ele estava chegando, eu falei: pastor, já me perdoa? Eu não tenho. Ele não deixou nem eu terminar de falar. Ele botou a mão no meu ombro e falou assim: meu filho, você veio aqui pregar e é isso que você vai fazer nessa noite. Você pode me acompanhar? Eu falei: cara, ainda tem homem de Deus,
Ainda tem gente que não olha para a aparência. Ainda tem gente que olha o coração. Só que era aquelas igrejas que fica aquele monte de cadeira aqui no altar. Aí eu cheguei com a minha sacola do mercado, com a minha Bíblia, tirei a Bíblia e fui falando graça e paz para todo mundo. Ninguém me respondeu. Eu esqueci que na igreja era a paz do Senhor. O pastor me colocou para sentar do lado dele, bem no meio. Ele era o pastor da congregação e tinha um pastor de todas as igrejas. Eu falei, meu Deus, ninguém falou comigo, Senhor. Os jovens, antes de pregar, fizeram uma peça teatral falando da volta do arrebatamento, da volta de Jesus. Uma peça muito bonita. E o presidente de todas as igrejas levantou e falou assim: o pregador tem que estar no óleo hoje. Ele falou. Eu pensei, eu acho que ele está mandando uma indireta que eu tenho que pregar bem hoje. Eu falei, Deus, eu estou com uma vontade de sair correndo daqui. Sabe por quê? Porque o homem nos mede pela nossa aparência, mas Deus, Ele olha para o teu coração. Deus está aqui hoje olhando para o meu coração e para o teu coração. Tem gente que está olhando a tua realidade hoje. Tem gente que está olhando para aquilo que o Júnior é hoje. Tem gente que está olhando para aquilo que você é hoje. Tem gente que conhece você pelo que você é hoje. Mas ninguém conhece teu coração. Só Deus conhece o teu coração. E Ele hoje está aqui porque Ele sonda o coração, Ele esquadrinha a nossa mente. E Ele está aqui hoje sondando corações. Pastor, existe alguma maneira de medir? A única coisa que a Bíblia diz não é medir ninguém, mas a Bíblia diz que a gente conhece uma árvore pelo fruto que ela dá. Mas a gente costuma medir pela aparência da árvore, das folhas. Mas qual o fruto que a gente está dando? Que fruto que você está oferecendo? Uma vez eu me deparei com um pé de caqui. E quando eu olhei, eu falei, cara, que árvore feia é essa? Que coisa horrível. Aí alguém me ensinou e falou assim, é um pé de caqui. Eu falei, mas isso não dá fruto. É, pastor, esse é o grande problema. Todo mundo olha, só tem galho, mas quando chega a hora de dar o fruto, ele fica carregado de fruto. É exatamente assim que as pessoas nos veem. Olham para a gente e dizem, galho seco, galho seco. Não tem nada, não dá fruto nenhum. E sai alguma coisa boa daí? Sai nada de bom daí. Mas escuta, Deus está olhando para o nosso coração. E quando chega a hora da gente frutificar, as pessoas só vão experimentar da doçura que vai sair da minha vida e da sua vida. Tem alguém aqui que me ouve hoje em nome de Jesus? Versículo de número 8 diz assim: então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem é esse que o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá. Porém Samuel disse, tampouco é esse que o Senhor escolheu. Já foram 3. Verso 10 diz assim, assim fez passar Jessé os seus, quantos filhos? 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu a esses. Aí o verso 11, ele vai mexer com a minha cabeça, que diz assim, perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Escuta, lá na frente a gente viu que Samuel reúne todo mundo, santifica Jessé e os filhos. Mas Davi não estava na lista. Passa os 7 filhos e Davi não estava na lista, porque a realidade de Davi era aquele que não participava do banquete. Davi era aquele que não estava, na roda da unção. Davi era aquele que não estava na mesa da celebração. Mas escuta, diante dos olhos de Deus, Deus já tinha enxergado Davi. Eu quero dizer para você, tem mesa que ninguém te chamou, tem lugar que ninguém te convidou, tem reunião que você não faz parte, mas Deus te escolheu. Deus te chamou, meu irmão. Eu estou carregando essa frase comigo. Essa semana eu falei para a Cristiane, ninguém é obrigado
a concordar com os meus sonhos. Eu vou repetir para você: ninguém é obrigado a concordar e nem aceitar os meus sonhos. A única pessoa que tem que acreditar nos meus sonhos sou eu mesmo. Pastor, o que é isso? É eu acreditar naquilo que Deus falou comigo lá no secreto. É eu acreditar naquilo que Deus falou comigo lá na minha intimidade. E a minha intimidade, escuta, intimidade não se mostra. Vou repetir para você: intimidade não se... Se eu pego a minha intimidade com a minha esposa e a minha intimidade com ela é exposta, o nome disso chama, sabe o quê? Pornografia. A minha intimidade é para mim e para ela no nosso lugar secreto, mas ninguém. Agora, se eu pego a minha intimidade com Deus e eu quero mostrar a minha intimidade com Deus para que você olhe para mim e diga assim: uau, que cara ungido. Deus olha do trono e diz: profanando a minha intimidade. Aquilo que Deus falou comigo no meu secreto, eu guardo para mim. Acredito que Ele vai mudar a minha realidade. Acredito que Ele vai mudar a minha sorte. Porque Ele não é homem para mentir e nem é filho de homem para se arrepender. Olha o que diz o verso e eu encerro a minha mensagem. Versículo de número 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele... Está faltando ainda você na mesa. Ainda está faltando você na mesa. O plano de Deus ainda não acabou. O versículo de número 13 diz: tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu. Aonde? Opa, tem alguém aqui comigo? Escuta, os irmãos estavam todo mundo reunido, todo mundo de roupa limpa, vestido, bonito, Edson. Samuel estava lá do lado do Jessé, o Jessé com a melhor roupa. A gente está recebendo o profeta de Israel. Eliabe rejeitado, Abinadab rejeitado, Samar rejeitado, os outros 4 rejeitados. Samuel pergunta: acabou teus filhos? Não, tem mais moço. Mas onde é que ele está? Está lá cuidando das ovelhas. Quando entra um garoto magrinho. E toda vez que eu falo do Davi, eu lembro de você, cara. É o santinho, de boa aparência, ruivo. Quando o Davi entra, só que não é igual o santinho, não. O Davi entra com um cheirinho de aroma, perfume dele, aroma de ovelha. Ele chega com aquela nhacazinha de ovelha. Está todo mundo de banho tomado, roupa trocada. E o Davi, com o cheirinho do campo da ovelha. Quando ele entra, Deus fala: levanta e unge, porque é esse que vai ser o novo rei de Israel. A minha realidade é o meu maior inimigo, porque a realidade de Davi era para ele ficar longe do banquete. A realidade de Davi era para ele estar lá no campo enquanto os irmãos estavam sendo honrados e celebrados. Mas Deus tinha uma palavra para Davi. Deus tem uma palavra para o Júnior. Deus tem uma palavra para você. Basta eu crer na palavra de Deus e tudo à minha volta será transformado. Fique de pé. Eu quero orar por aqueles que, assim como Davi,